E aí, galera, que flusão é esse? Ah, mas o time do Goiás é fraco. Não é não, meteu 2-0, assustou o Fluminense. E toda a galera, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Que primeiro tempo é esse? Ninguém entendeu o time do Fluminense. Eu tenho a impressão que o time do Fluminense entrou em campo dizendo o seguinte: o time do Goiás é fraco, qualquer momento a gente mete 5. E o time do Goiás, eu até falei antes, que o treinador do Goiás disse, ó, vamos apertar a saída de bola, aquilo que todo mundo faz quando joga contra o Fluminense, é apertar a saída de bola, que a saída de bola às vezes deixa a desejar. E aí o time do Goiás tentou, mas não fez certo. E o time do Fluminense saiu jogando normalmente. Só que William, Morelli e Guilherme, os 3 jogadores no meio do campo do time do Goiás, são bons jogadores. E pelo lado direito, o Alano, Matheus Babi e Palácio pelo lado esquerdo. Quando o time do Fluminense no meio do campo deu mole, o que eles fizeram? Vieram tocando a bola. E nós falamos, eu falei antes de começar o jogo, olha aqui, tem que ter cuidado do lado esquerdo do Fluminense. Por quê? Porque é o Marcelo que não tem velocidade e que gosta de ir para frente, ou pela ponta, ou principalmente pelo meio. E a marcação e a cobertura do Felipe Melo, que tem uma pouca velocidade, mas não é jogador, de encarar um ponta veloz, numa cobertura, ou um homem entrando pela meia, ou centroavante, Matheus Babi, que estava lá entre os dois, entre Felipe Melo e o Marlon. Então, tem que tomar cuidado com esse setor. Quem é que vai cobrir aqui, se o Marcelo vier, para não deixar o Felipe Melo sair? Ninguém respondeu. Como ninguém respondeu, ficou dessa maneira. O que aconteceu? Isso antes de começar o jogo. 4 minutos de jogo. O Alano pegou a bola, entrou, driblou o Marcelo no bico da grande área. Driblou o Marcelo, entrou, chutou e fez o gol. Simples assim. Cadê a cobertura de lá, do Felipe Melo? Não teve. Cadê a cobertura do meio do campo? Não teve. Cadê a velocidade do Marcelo para acompanhar o Alano? Não teve. Para aí, 4 minutos de jogo. 1-0 os caras. 6 minutos de jogo. A mesma jogada. A mesma jogada. Entrou por aqui, cruzou, chutou, entrou. E um detalhe importante. O Alano tocou a bola forte para o Matheus Babi, que chegou livre, só que ele chegou atrasado. E o chute que deu o Alano foi muito forte. Se ele entra, se o cruzamento fosse um pouquinho mais devagar, o centroavante, o Matheus Babi, entraria e faria o segundo gol aos 6 minutos de jogo. Exatamente por aqui. E aí? Resultado. Isso aos 6 minutos. Aos 12 minutos, uma falta, o Guilherme cruzou, o Matheus Babi entrou e meteu o segundo gol com 12 minutos de jogo. E ainda perdeu aos 6. Seria, ao pé da letra, com essa bobeira momentânea, eu diria isso, dos 12 minutos, 3-0. Isso nós já vimos. Depois tem que correr atrás dobrado para empatar o jogo. Mas o time do Fluminense estava jogando mal? Não estava. O pior é isso. Era só essa marcação.
era só essa cobertura, era só uma pressão maior no meio do campo, que eu já falei de William, Morelli e o Guilherme. E aí o que acontece? Ainda veio essa pressão, acordou o time do Fluminense no cruzamento, o Felipe Melo no córner, né? O Felipe Melo entrou de cabeça e fez 2-1 aos 16 minutos. Então, dos 16 até o final, só deu o Fluminense. Jogando melhor, pressionando mais, né? Jogava melhor, mas tinha que jogar mais. Não pode deixar fazer 2-0. E eu acho também que, tecnicamente, o time do Fluminense é melhor. Mas não estava demonstrando. Então, a partir dos 16 minutos, ainda teve um gol em impedimento, né? Aos 21 minutos, estava impedido. E aos 36, né? O Felipe Melo empatava fazia 2-1, né? E aí, aos 36 minutos, o Arias entrou no jogo. Cruzamento do Keno, o Arias entrou e fez o gol do empate, 2-2. Mas tudo certo. Aí eu digo o seguinte, o Arias só foi entrar no jogo aos 36 minutos. Onde estaria o Arias? Todo mundo gritando, cadê o cara? O cara, se não é o primeiro, que eu acho que é o segundo homem mais importante do time do Fluminense. E ele não entrou no jogo. Ele estava parado lá na ponta. Tranquilo. Está nada acontecendo. Está errado, cara. Está errado. Ele pelo lado direito, um homem de meio de campo tem que encostar. Veio o lateral Xavier e ele, 3 em cima de 1. Tabelinha, toque. Se vier o lateral e encostar o meio de campo, ele pode até sair dali e vir para a meia. Foi onde ele fez o gol. Ele tem que aparecer para o jogo. Ele é um homem importante no meio do campo para tocar a bola, para transar a bola. Transar no bom sentido. A bola no meio do campo, com todo mundo que toca, que é o jogo do Fluminense, que é o toque. Inteligente, habilidoso, para aparecer para o Cano, para o Keno. É isso. É o jogo do Fluminense. E o Arias não estava aparecendo no jogo. De repente, num cruzamento, ele apareceu para fazer o gol. Já 36 minutos, cruzamento do Keno, o Arias entrou na diagonal e meteu o gol. Que é o que ele sabe fazer. E o que ele sabe muito bem. Sabe fazer muito bem. E ele não pode deixar de fazer, porque ele atrasa o esquema tático e o esquema técnico do Fluminense. E ele sabe disso. Porque se ele não aparece, é -1 no toque inteligente. É -1 para fazer o gol. É -1 para complicar a defesa adversária. E ele sabe disso. Muito bem. Aí o que acontece? Primeiro tempo, 2-2, é isso, né? Aí depois veio o terceiro gol, Arias, 1 minuto de jogo no segundo tempo. Diogo Barbosa cruzou, ele entrou e fez o gol. Estou até perdido aqui. Aí depois, quarto gol, 7 minutos, Keno. Aí, 4. Depois o Keno, aos 17, completava o quinto gol. Ainda o Palácio, de uma bobeira, aos 22 minutos do segundo tempo, um cruzamento, ele deu uma puxeta, uma meia bicicleta, não sei o que é aquilo, e todo mundo olhando. Ele no meio da área do Fluminense. E tanto é que quando ele fez a jogada, muito bonita, e a bola entrou, o goleiro, o Fábio, ficou assim, como é que esse cara foi aparecer sozinho aí no meio, com a zaga toda plantada aqui? É porque não está prestando atenção, está olhando o jogo, está olhando a bola. Quando a bola chegou aqui, que ele foi olhar, o cara armou a meia puxeta lá, bicicleta, sei lá o que, e meteu o gol. Bobeira. E vieram para cima. Então, o Fluminense ainda tentou, o Cano fez o Keno aos 17 minutos. Muito bem.
Então, aos 22, 5-2. Não 5-3. Não precisava desse gol, terceiro gol do Goiás. Mas por quê? Deu uma relaxada. Tá. Não, vamos continuar. Tá bem assim? Tá. E outra coisa, o time do Goiás afrouxou a marcação, que ele quis ir para frente. Afrouxou a marcação. Então o toque de bola do Fluminense no meio poderia acontecer mais vezes, explorando lá à frente. Tanto é que o Cano não fez um gol e estava pedindo na bola. Essa bola tinha que chegar com mais facilidade para botar o Cano para fazer o golzinho dele. Poderia ter feito? Poderia. Dava para fazer? Dava para fazer. Por quê? Porque o time do Fluminense, embora com as substituições, o time não caiu de produção. Ficou tocando a bola, esperando o tempo passar. Saiu o Cano aos 40, entrou o David Braz para a zaga e o André veio para o meio do campo, junto com o Martinelli e o Lima. O Ganso saiu, entrou Alexander, que também deu uma colher de chá forte ali no meio do campo, e o Keno saiu, entrou o Lelê. Lelê até agora não disse o porquê que veio para o Fluminense. Ele é um jogador de ataque, é um jogador de contra-ataque pela velocidade dele. Né? Ele era goleador, no Fluminense não está sendo. Então ele entra e vem aqui atrás. Aqui atrás perde ele e perde muito o Fluminense das arrancadas dele. Né? Resultado, o Goiás também fez várias modificações, principalmente ele tirou aos 13 minutos, ele já tinha tirado o Guilherme, tirado com o Igor no intervalo, e ele trocou o meio do campo e trocou o homem de frente aos 13 minutos. Tirou o Alano, botou o Alisson e tirou o Willian, entrou o Rafael. Depois tirou o Morelli, entrou o Dodô. Não resolveu muito. Foi para frente, de qualquer jeito, ganhou mais um gol, terceiro gol, mas não assustou, ou não deu mais para assustar o Fluminense. Acho que o Fluminense ficou assustado com os 12 primeiros minutos de jogo, que foi surpresa para todo mundo, inclusive para o time do Fluminense, que acordou para o jogo depois das broncas todas do treinador, com toda a razão. Craque do jogo, Keno. A baranga do jogo, eu vou botar... Que eu vou botar a baranga do jogo? Eu vou botar Bruno Melo, zagueiro lá do Goiás. E a arbitragem, como sempre, do Voaden, que a gente já está acostumado, e o VAR com o Reuei. É 0! Valeu, galera! Agora a pergunta que não quer calar. Dá para vencer de 5 o temido Boca Júnior? A galera está esperando. Valeu, galera!